Eu tava deitada no colo dela, eu lembro da cena como se fosse hoje. Foi pro hospital e não me contaram que ela tava no CTI, entubada, invadida. Rafaela, mas me conta agora com relação à sua família. Você já me disse que perdeu seu pai muito cedo, 7 anos. Depois vieram outras perdas. Sim. Como que foram as outras perdas? Pensando assim, você antes de ter todo esse conhecimento, todo esse preparo, digamos assim, psicológico, 7 anos. Qual foi a idade que você teve a perda mais forte depois de 7 anos, antes dessa se tornar uma paliativista? Foi com 18 que minha avó faleceu e minha avó me ajudou a me criar, porque minha mãe perdeu meu pai, e ela tinha 35 anos e dois filhos. Então ela entrou num processo de depressão muito grande e minha avó que pegou e levou a gente. Então, assim, vovó eu tinha um carinho muito grande por ela e ela passou mal. Eu tava deitada no colo dela, eu lembro da cena como se fosse hoje. Foi pro hospital e não me contaram que ela tava no CTI, entubada, invadida. E ela veio a falecer depois de uma semana. Acho que essa foi uma das mortes mais marcantes pra Ela mim. passou mal com você. Eu tava estudando pro vestibular de fisioterapia. A prova foi uma semana depois. Exatamente quando ela faleceu, passaram alguns dias, eu fiz a prova. E eu lembro que existia um cerco do silêncio. Ninguém queria me contar que ela estava muito grave e ninguém me possibilitou despedir dela. E isso me toca e hoje eu consigo entender que a minha família tentou fazer o melhor. Te proteger, né? Mas eu não despedi do meu pai nem dela. E depois disso eu falei, não, isso vai ser diferente. E aí depois foi a minha tia, no dia da minha colação de grau na fisioterapia. Ela passou mal no dia, falou que não ia. E aí eu tive a notícia que ela faleceu na madrugada. E aí várias pessoas falando que eu tinha que estar feliz com a formatura. E eu meio anestesiada. E ainda assim eu não tinha conseguido disseminar essa ideia do cuidado dentro da minha família. Depois veio minha madrinha, que faleceu comigo também. Eu estava no hospital com ela. E eu falei, não, tem que ter um jeito diferente. A gente precisa conversar disso. Ela tá aqui só comigo e ela não queria estar aqui. Ela queria estar na casa dela. Então a gente precisa mudar. Então, assim, depois da minha avó, eu fui construindo isso. E hoje eu consigo falar com a minha família. A família do meu pai, a gente já tem uma história diferente. A minha avó faleceu aos 99 anos. Ela perdeu dois filhos, meu pai e minha tia, de câncer de estômago. E ela foi mantida em casa, sem usar som dela, tinha demência. é, no quarto dela, com tudo respeitado. Foi difícil, claro, mas é aquela sensação de alívio, onde a gente conseguiu fazer valer as vontades que sempre foram dela. Ela manifestou essa vontade antes dela perder A a lucidez. lucidez. E meu avô faleceu antes dela e aí ela começou a piorar o quadro. Mas foram 15 anos de diagnóstico. Eu lembro da consulta que eu fui com ela e com meu avô, em que o geriatra falava que eles iam começar a diminuir essa capacidade, né? Perder isso mesmo da demência, né? Esses esquecimentos, poderia ter períodos de agressividade, mas que não era nada com ninguém, né? É o processo ali que você vai esquecendo as coisas, né? E a gente vê a luz apagando dos olhos.